algo que sempre me incomodou em Harry Potter. O Arthur Weasley ganhou o grande prêmio do Profeta Diário, uma bolada de galeões. E o que uma família com filhos usando varinhas remendadas e roupas rasgadas decide fazer com esse dinheiro? Tirar um mês de férias e viajar para o Egito. E eles voltam com quase nada. As roupas continuam velhas, o cofre volta a ficar vazio. E por anos eu assumi que era só o jeito dos Weasley. Só que quanto mais eu olho para a matemática dessa família, menos isso faz sentido. E aí eu comecei a pensar em uma teoria e o que eu encontrei do outro lado muda um pouco o que você sabe sobre uma das famílias mais amadas de toda a saga. O Arthur Weasley era chefe de departamento no Ministério da Magia. Não era um funcionário de nível básico. Ele era chefe, e para um chefe de departamento, a situação financeira dos Weasley sempre me pareceu estranha. Porque conforme os anos passam, o Bill vai pro Egito, né? Então ele sai de casa. O Charlie vai pra Romênia e o Percy entra no ministério. O Fred e o George abrem a loja mais lucrativa do Beco Diagonal. E os filhos saem de casa. A conta deveria ficar mais fácil. Só que a toca continua igualzinha. O dinheiro continua sumindo, a escassez continua intacta. Como se o nível de pobreza fosse calibrado artificialmente. Hoje eu vou te apresentar uma teoria perturbadora sobre os Weasley. E ela não vem dos livros, mas encaixa em tudo o que está neles. E no final tem uma parte dessa teoria que é genuinamente triste. Vamos começar pela incoerência. Os Weasley não são uma família qualquer de bruxos. Eles fazem parte do Sagrados 28, o diretório das poucas linhagens de sangue puro que restavam no Reino Unido. E aqui vem a pergunta que a saga nunca respondeu direito. Se outras famílias sangue puro conseguiram acumular patrimônio ao longo dos séculos, como os Malfoy, que tem sua mansão, os Black com o número 12 no Largo Grimmauld, por que os Weasley seguiram um caminho completamente oposto? A Molly nasceu dos Priory, outra linhagem dinástica e antiga. Onde foi parar o ouro geracional dessas duas famílias? E tem outro detalhe que a saga tenta passar batido. Hogwarts é gratuita. Os gastos anuais eram com livros, caldeirões e varinhas. À medida que os filhos mais velhos saem, o orçamento deveria respirar, mas não respira. E aí vem a cena do Egito que eu mencionei no começo. Pensa bem no que aconteceu ali. Uma família que opera no limite recebeu uma quantia significativa. E ela gasta praticamente tudo em viagem de férias, voltam com quase nada. Isso não é julgamento, é só uma observação. Porque existe uma diferença entre escolher não acumular riqueza e ser incapaz de reter dinheiro. E quanto mais você olha para os padrões dos Weasley, mais parece a segunda opção. Agora eu preciso te fazer pensar em como a magia funciona nesse universo. O mundo dos bruxos está cheio de feitiços que atravessaram gerações. Vimos a maldição dos maledictos, prender mulheres em corpo de feras. Vimos a maldição da família da história Malfoy, debilitar a saúde dela anos depois. E tem um exemplo que é o coração dessa teoria. O Voldemort amaldiçoou o cargo de defesa contra as artes das trevas. Nenhum professor durou mais de um ano, não por incompetência, não por azar, por uma magia antiga que operava em silêncio dentro de um sistema inteiro e ninguém percebia. E se a mesma lógica se aplicasse a uma família? E aqui que a especulação começa, e eu preciso que você embarque nisso sabendo que é hipótese. O que a teoria propõe é isso. Existe uma maldição nos Weasley, que opera de duas formas. A primeira é a autossabotagem sistemática. No momento em que a família recebe uma quantia significativa, algo os empurra para a pior decisão econômica possível. No caso, a viagem para o Egito não foi só descuido. Pode ter sido um gatilho da maldição. A segunda é equilíbrio forçado, mas pensa comigo. Não importa quanto a receita aumente, como a loja dos gêmeos, com o salário dos filhos mais velhos, despesas invisíveis sobem na mesma proporção para anular o ganho. Multas misteriosas, acidentes domésticos, perdas materiais, como se o nível de pobreza fosse um teto que a família nunca consegue furar. E aqui eu preciso ser honesta, essa teoria tem um ponto fraco. Se existe uma maldição externa controlando as decisões financeiras dos Weasley, como explicar que eles parecem genuinamente felizes, que não sentem o peso de algo sobrenatural? E eu acho que a resposta para isso é justamente o que torna a teoria ainda mais perturbadora, porque a maldição mais eficiente não é a que você sente, é a que você internaliza como personalidade. Se você está curtindo esse tipo de análise, se inscreve aqui no canal. Se existe uma maldição, quem a lançou? A resposta pode estar no maior insulto que os Weasley carregam na saga inteira: traidores de sangue. Não é só xingamento, é classificação política. Os Weasley são uma das 28 famílias sagradas sangue puro da elite bruxa.
bruxa. E ao invés de usar essa posição para manter o círculo fechado, eles usaram para fazer o oposto. Defenderam trouxas, defenderam nascidos trouxas, defenderam a integração. Para famílias supremacistas, isso não era ingenuidade, era traição. E traição dentro da própria casta pede punição exemplar. Pensa no que a família Black fazia com os parentes que se desviavam. Eles literalmente queimavam o nome da pessoa da árvore genealógica da família, por casamento com o nascido trouxa, por apoiar a Ordem da Fênix, por simplesmente discordar. Se eles faziam isso com parentes, o que fariam com uma família inteira que ousou defender o que eles mais odiavam? Não é uma punição de batalha, é uma punição pedagógica do tipo que serve de aviso para qualquer sangue puro que pense em seguir o mesmo caminho. Olha para eles! É isso que acontece com quem se mistura com os trouxas. Tirar o ouro de uma família aristocrática é tirar o único privilégio que os torna elite. Condená-los à miséria em público de geração em geração. E a ironia mais cruel, os Weasley venceram, eles sobreviveram à guerra, ajudaram a destruir o preconceito de sangue. Mas a maldição financeira lançada séculos atrás pode ter continuado operando em silêncio, porque algumas maldições não precisam do feiticeiro vivo para continuar funcionando. E aí você percebe que é genuinamente mais triste nessa teoria não é o dinheiro que falta, não é a toca toda torta, não são as roupas velhas, é o que os Weasley nem sabem que estão amaldiçoados. Eles internalizaram a escassez como parte da identidade deles, transformaram o que pode ter sido uma punição dos seus inimigos em medalha de honra. A gente não liga pra dinheiro, a gente tem amor, mais ou menos isso. E eles têm, de verdade. Mas pensem quanto dessa humildade foi escolha e o quanto foi aprendizado forçado por uma magia que opera as gerações, sem que ninguém perceba. A família mais generosa da saga pode ter sido amaldiçoada exatamente por causa da sua generosidade. Mas aí tem um detalhe que eu não consigo parar de pensar. Depois da queda do Voldemort, depois que o preconceito de sangue foi destruído, a próxima geração dos Weasley finalmente prosperou. O Rony virou Auror, a Gina virou jogadora profissional de quadribol, o Percy virou chefe de departamento, o George continuou com a loja mesmo sem o Fred, que se tornou um dos negócios mais lucrativos do Beco Diagonal. A pobreza não passou de pai para filho, ela parou. E isso não é coincidência. Se a teoria estiver certa, a maldição estava atada ao poder dos supremacistas. Enquanto o preconceito de sangue reinava, a punição se mantinha ativa. Quando Voldemort caiu e o sistema que sustentava essa ideologia foi destruído, a maldição perdeu o que a alimentava. Os Weasley não prosperaram apesar de tudo. Eles prosperaram porque finalmente o mundo ficou do lado deles. E aí você olha pra Toca de um jeito completamente diferente. Tá, vai, deixa eu ser claro, isso é teoria, não é canônia, Rowling nunca confirmou nada disso. Mas é o tipo de teoria que nasce de uma incoerência real, uma que os livros nunca explicaram e que usa as próprias regras do universo para tentar responder. A matemática não fecha, existe uma coincidência curiosa, a pobreza dos Weasley desaparece justamente quando o poder purista entra em colapso. E a próxima geração prosperou exatamente quando esse poder foi destruído. Isso pode ser coincidência ou pode ser a maior evidência que a teoria tem. Agora me fala, você acha que a prosperidade da geração seguinte dos Weasley foi só consequência da paz ou é a prova de que a maldição estava mesmo atada ao sistema purista? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí.